Bem, então eu vou dar sequência à segunda lei, tá? Só que eu já passei por esses enunciados de Clausius, de Kelvin e de Planck, tá? Que fala da não espontaneidade do calor, né? De uma fonte fria para uma quente, né? É espontâneo só o contrário, da quente para fria, né? Falei sobre isso, mostrei bem rapidinho o dispositivo aqui. A gente não está num curso de engenharia, né? É, falei aqui do que seria uma bomba de calor, falei sobre refrigeradores, falei que vai aparecer muito esse esquema para você identificar se isso é um motor ou se isso é uma geladeira, tá? Se o trabalho está saindo é porque ele está trabalhando para você, ele está te dando trabalho aqui, ó. Entendeu? Depois de uma de um processo interno aqui, ó, de pegar calor da fonte quente e converter uma parte para trabalho e jogar o resto fora, ele te deu aqui o trabalho, né? Beleza, nós já vimos isso aí. Aqui já é o contrário. Você entrou com o trabalho para ver se ele fazia se ele fazia alguma coisa, né? Então você entrou com o trabalho na máquina térmica, ela foi lá, tirou calor do interior da geladeira e mandou para fora da geladeira. Eu falei da gradezinha antiga, né, que tinha aqui atrás, e ela foi tirada, não foi à toa, né? Ela diminui o coeficiente de desempenho do refrigerador. Por quê? Porque eu preciso dessa diferença de, de temperatura, essa diferença de fontes, né? Se eu não tenho aqui no motor a combustão uma fonte quente, né, para liberar, para produzir muito calor, para que eu use uma parte para realizar trabalho e jogue o resto fora, ou melhor, né, não consigo aproveitar o resto. Isso é necessário, essa diferença. Quanto maior essa diferença, quanto mais quente for a minha fonte quente aqui, ó, né, e quanto mais fria for essa outra fonte aqui, mais eficiente, maior é o rendimento, né? E aqui é a mesma coisa, o meu desempenho, o meu refrigerador, ele é mais eficiente, né? Tem um melhor desempenho quanto maior for essa diferença de energia, de fontes aqui. E a pessoa colocando roupa aqui atrás, ou colocando coisa aqui atrás, resfriando aqui atrás, ou encostando demais a geladeira na parede, atrapalhando a troca de energia, diminui o desempenho, diminui a eficiência da geladeira, tá? Outra coisa também, né, que hoje a geladeira antiga, cara, ela era isso aqui que você tá vendo, ó. Não, perdão, aqui é porque tá bem simplificado. Antiga não tinha essa independência, não. Eu não tinha essas duas portinhas. Eu tinha uma porta só. Então, o meu congelador, o objetivo era resfriar o congelador e o resto vem por consequência, né? Como o resto está próximo de uma região fria, o que acontece? As coisas que precisavam de uma refrigeração maior eu colocava por aqui e assim por diante. As coisas que fruta, verdura, que não pode ficar muito fria, senão desidrata, né? Igual a nossa pele no inverno desidrata um pouco, a gente colocávamos mais aqui embaixo. Então a refrigeração ela vinha de cima para baixo. Então existia correntes de convecções aqui, ó, né? O ar frio descendo, o ar quente subindo. Então por que algumas coisas eu colocava aqui embaixo? Porque até o ar frio descer, ele vai passando por os outros alimentos, vai perdendo, né, vai absorvendo energia dos outros alimentos aqui. Então ele já não chegava aqui embaixo tão frio assim. Então era feito assim. Hoje, uma geladeira mais moderna, né, mais modernazinha aí, ela refrigera do fundo para frente e é independente, né? Você consegue refrigerar o congelador. Toda hora que você abria uma geladeira antigamente, você tava expondo as duas partes. Agora não, você pode isolar, abrir isso aqui de vez em quando, deixar para você pegar picanha só de vez em quando, e a parte que você mais abre da geladeira é essa parte de baixo. Então você não compromete o sistema todo. Essa você quase não abre, que é alguma quase 20% do seu congelador, e você abre mais essa parte de baixo aqui. E a refrigeração vem do fundo para frente. Então, por isso que você vê prateleira. Antes, as prateleiras tinham que ser o quê? Tinha que ser grades, né? Tinha que ser, o ar tinha que conseguir passar pelas prateleiras. Hoje não. Tem geladeira que você vê um acrílico. Você só vê um espaçozinho lá atrás e aqui na frente. Então o ar ele circula do mesmo jeito, só que do fundo para frente, né? Então hoje a prateleira ela pode ser inteiriça, né? Ela pode ser toda fechadinha de acrílico, como o vidro, né? Como a maioria é, que não impede a circulação aqui e refrigeração. Então o sistema evoluiu muito.
E eu acho que eu comecei a falar e não terminei na última aula. Não sei como é que tá o tempo de vocês aí, né? Vocês estão perdendo tempo assistindo televisão. Você vê que o pessoal está fazendo uma campanha muito grande de conscientização de uso de energia elétrica, e uma das coisas que eles falam muito é a geladeira. A geladeira é uma coisa que você consegue evitar abrir, né, para aumentar o desempenho, né, a eficiência da geladeira. A gente tem mania de abrir a geladeira demais, né? Tá vendo aí umas propagandas mandando guardar os mantimentos todos de uma vez só? Abriu, guarda tudo. Então, tentando evitar. Então, é um equipamento que você consegue melhorar o desempenho dele devido ao uso. Se você entrar no site da CEMIG, ela vai falar que é uma geladeira, que o motor da geladeira funciona em média 10 horas por dia. Das 24 horas do dia, em média, ela trabalha 10 horas. Por quê? Porque o motor não precisa ligar mais de 10 horas para manter a geladeira aqui com uma certa temperatura. Porque ela tem um termostato, que é um termômetro, que ela percebeu que a temperatura está aumentando, ela vai lá, liga o motor, refrigera tudo bonitinho, põe na temperatura adequada e desliga o motor. Ela não fica com o motor o tempo todo ligado, né? A maior abre a geladeira toda hora tá ligada, tá? Você abre a geladeira, a luz tá ligada, não necessariamente o motor, né? Tem algumas geladeiras, a daqui é um barulho, a daqui de casa é um barulho danado. Então, assim, você percebe a hora que o motor, que faz o gás circular aqui, porque o gás ele passa no interior da geladeira aqui, através de uns caninhos, né? Uma serpentina que a gente fala, rouba o gás que passa aqui nessas superfícies aqui, ó, ele está muito frio, então ele acaba roubando, temperatura muito baixa, ele vai roubando o calor do interior da geladeira e levando lá para fora. Então, quando ele passa na serpentina lá de fora, ele está eliminando o calor. Então, ele é um fluido que fica transferindo, como se estivesse tirando a água do barco que está afundando com balde. Ele vai lá, tira o calor de dentro da geladeira, joga lá para fora. Então ele faz isso através do gás que tem no compressor aqui atrás. Ele é um veículo, né, de transmissão, de transporte, né, de transferência de energia. É muito interessante o processo. E quando você abre aqui, você acaba aumentando. Já repararam também que você abre, fechou, e a gente tem mania de abrir imediatamente, ela custa abrir, porque ela tenta, as geladeiras mais modernas, ela tenta fazer o seguinte: você fechou, ela tira, ela puxa, suga o ar dentro da geladeira para que ela não resfrie, ela não aqueça, perdão, ela não aqueça, com o ar quente que acabou de entrar da cozinha. Né? Então ela faz esse sisteminha, por isso que ela demora a estabilizar a pressão e você tem uma dificuldade de abrir aqui. Mas convenhamos, né? Tem mania de abrir a geladeira para pensar, né? Abre, sabe tudo que tem lá, ninguém colocou nada, né? E, e abre, fica pensando o que eu vou fazer da vida. Bem, esse exercício, deixa eu pular ele aqui. Aí eu resolvi esse exercício aqui, tá? É porque o meu sisteminha aqui, ele grava uma parte da minha resolução, tá? Eu resolvi esse exercício evidenciando aqui o que era rendimento na prática, tá? Como parte do conteúdo, antes que eu vá para a plataforma, perdão, para realizar alguns exemplos mais abrangentes, eu vou resolver esse último aqui, que fala, que diferencia. Eu estou olhando a teoria, tá, com exercício, que vai separar para a gente aqui qual é a diferença entre rendimento e eficiência. Tá? Quando eu falo de rendimento, geralmente, isso é a ideia que o livro vai te dar. Tá? Aqui eu quero quebrar essa ideiazinha. Os livros, a maioria, vai te dar que quando geralmente a gente fala de rendimento, a gente está falando de motor a combustão. E quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de geladeira. Tá? Só que no mesmo sistema aqui, ele não definiu qual é a máquina térmica. Vamos ver aqui com calma se dá para definir. E ele pediu as duas coisas. Tá? Ele pediu as duas coisas aqui. Bem, o rendimento, ele é aquela formulazinha que eu coloquei na última aula, tá? Só que ele tem, é como se a gente não tivesse muita letra no nosso alfabeto, ele tem mania de fazer esse tal aqui, ó. Esse negócio, essa letrinha aqui, ó, né? Que é pronunciado como tal, que é uma letra grega, que é o trabalho. E eu acho mais interessante chamar de trabalho logo de uma vez, que eu já faço isso no trabalho energia, né? Então, para quem inventar moda. Então, só para. E eu fiz mostrei essa fórmulazinha aí, que ele está chamando de N, né? É dado como rendimento também. Ele é
o trabalho que você conseguiu realizar dividido pelo total que você tinha. Lembra que no último exercício eu peguei 40 mil joules e converti em 10 mil joules de trabalho, certo? Então eu tive um rendimento aí de 1/4, que é 25%. Então essa é a minha fórmulazinha de rendimento. A eficiência, ela muda um pouquinho. A minha eficiência ela é calculada como sendo o que eu joguei fora, o módulo, né? Do que eu joguei fora, né? Lembre-se que o Q2 é a minha fonte fria, tá? E meu Q1 é a minha fonte quente. É o que eu joguei fora relacionado com o que eu consegui utilizar, que é o trabalho, tá? Então, isso aqui é a minha eficiência, tá certo? Minha eficiência. Então, não tendo nenhuma dúvidazinha. Eu fiz lá o seguinte: se você resolve isso aqui, você vai achar o seu rendimento aqui, né? Como eu falei lá atrás, 1/4, né? 0,25. Beleza, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 25%. Então vocês vão encontrar em alguma literatura, às vezes, o cara multiplicando aqui, como eu mostrei na última aula, por 100, para você já dar a resposta em porcentagem. Beleza? E indo para o exercício, ele fala que eu tenho uma certa máquina térmica, né, que realiza por ciclo, tudo é por ciclo, né? E quando fala ciclo, gente, tá? Lembrando uma coisa importantíssima aí, é sair de um lugar e voltar para ele mesmo, variação de energia interna sempre zero. Por isso que pensando na primeira lei da termodinâmica, tá vendo? É pré-requisito, eu não consigo ficar livre da primeira lei da termodinâmica. O que ela me diz? Que todo o calor, né, ele é, todo o calor, ele é utilizado, ele seria utilizado para duas coisas, né? A minha energia interna, que não tem, mais o trabalho. Então, resumindo, significa que todo o meu calor não, né? Que o calor que eu consegui, vou melhorar agora porque eu estou falando de segunda lei, todo o calor que eu consegui aproveitar vai virar trabalho. Beleza? Então, por isso que eu não estou preocupado na segunda lei com a energia interna. Ok? Então, continuando. Um trabalho de 3.000 joules, né? Então ele consegue por ciclo, né? Realiza por ciclo um trabalho de 3.000 joules. Esse aqui é o meu trabalho. Beleza? 3.000 joules de energia. E cede à fonte fria, acabou de perder para a fonte fria aqui, ó, 3.200. Então, olha só, ele não ganhou 3.000 não, tá? Ele conseguiu de alguma, eu não sei qual que é o valor da fonte quente, tá? Eu não sei quanto que ele teve disponível, mas ele só conseguiu utilizar 3.000 e jogou 3.200 fora. Então, se você somar aqui, você sabe quanto que ele ganhou. Com esses dados, determine 3.200 calorias, cara, né, calorias, Joule? perdão, isso aí, amigão. Calorias. Nós vamos ter que converter isso aí, né, para joule, para falarmos a mesma. 10 minutinhos só. Para falarmos a mesma língua aqui, né? Todo esse meu raciocínio aqui é baseado em joules, né? Então, fechou, né? Com esses dados, determine aproximadamente o rendimento percentual, eu quero em porcentagem o meu rendimento, e a eficiência dessa máquina. Então, eu tenho duas coisas aqui para fazer. O meu calor, minha fonte quente, ele não falou, mas tá tranquilo, né? Eu só tenho que transformar esse meu calor aqui, né? O meu calor da fonte foi jogado fora 3.200 calorias. Aí eu vou converter isso aqui para joules, né? Ok? É só multiplicar isso aqui por 4,2, né? Que aí eu tenho o resultado em calorias. Concordam? Então, 3.200 vezes 4,2. Eu tenho aqui 13.440 joules. É muita energia.
né? Então, organizando meu raciocínio, eu tenho o meu trabalho de 3.000 joules, e eu tenho minha fonte quente, então ela teve que me dar 13.000, vamos fazer direito aqui, 13.440 mais, né, o que eu consegui fazer virar calor, né, trabalho, né. Então a minha fonte quente, ela teve que disponibilizar 16.440 joules. Ela teve que disponibilizar isso, né? Porque da minha fonte quente, né? Minha fonte fria e meu trabalho. Então eu consegui aqui 16.000 da fonte quente, joguei 3.000 aqui para o trabalho, né? Então fechou, né? 3.000 virou trabalho, 3K, né? Virou trabalho, e eu joguei um bocado fora aqui. Beleza, tudo tranquilo, né? Então é só jogar na fórmula agora que eu já tenho Q1, Q2 e W. O meu rendimento, né? O meu rendimento aí vai ser... O que vai ser meu rendimento? Vai ser meu trabalho. Meu trabalho é de 3.000 joules, dividido por minha fonte quente, que é esse valor absurdo aqui, de 16.400 vezes 100, só para dar em porcentagem como ele queria, tá ok? Então eu vou ficar aí com 3.000 joules dividido por 16.440. Eu vou ter vezes 100, isso aqui vai me dar 18%. Por favor, me acompanhe aí, faça a conta aí, tá? Vai me dar 18%. E a eficiência, tá certo? Eu vou fazer a minha fonte fria, 13.440, dividido pelo meu trabalho, que é 3.000. Tá ok? Então, vai ficar aí o 13 e pouco lá, dividido por 3.000, que vai dar aproximadamente 4, não sei o que. Vai dar 4, o meu deu, vou arredondar aqui, 4,5. Então, minha eficiência, tá? Deu 4,5, letra D. Minha eficiência deu 4,5, tá? E o meu rendimento deu 18%, baixíssimo, né? Mas como eu falei de motor a combustão, é aproximadamente 20, né? Então tá dentro do esperado, se fosse motor a combustão. E a minha eficiência deu 4,5. Tranquilo, gente? Tudo tranquilo aí? Porque aqui o objetivo era mostrar a segunda lei, né? O que é. Aí eu mostrei no exercício anterior um gráfico, fiz a área do gráfico, achei o trabalho. Você pode observar que as únicas coisas que eu mexo aqui, que eu me preocupo, é com o trabalho e calor, tá? A segunda lei fala só sobre isso, tá? Tá aqui, tá? Eu expliquei o porquê que ela só preocupa com isso, porque eu estou falando de ciclo, e quando eu falo de ciclo, a energia interna some, tá? Não existe mais energia interna, tá? E falei que sobre trabalho e mostrei as formulazinhas. Eficiência, rendimento, que é o que mais costuma cair aqui, você faz até por uma regra de 3, né? Se o cara, você viu que o cara tinha tudo isso aqui disponível, né? Isso aqui era tudo que ele tinha disponível, né? E você viu o tanto que ele conseguiu usar, quase nada, quase 20%. Então, essa aqui é a porcentagem que ele conseguiu usar. Então fica fácil você fazer uma regra de 3 aqui e achar o rendimento. Não precisa preocupar com fórmula. Eficiência, que já é um pouquinho diferente a fórmulazinha aqui, né? Mas que dá para você fazer uma regra de 3 do mesmo jeito, tá? Só que a ideia é diferente, né? Ele compara o quanto você jogou fora, ele compara o quanto você jogou fora com o tanto que você está trabalhando. Ele vira e fala assim, mas calma aí, esse equipamento é eficiente, ele consegue, ele joga
13 mil e tantos joules fora e consegue usar 3. Então ele compara esses dois aqui, ó. Entendeu? Ou seja, ele perde demais. Para cada um, o que quer dizer isso? Para cada um joule que ele consegue fazer virar trabalho, para cada um joule que vira trabalho, ele perde 4,5 joules. Né? É mais ou menos essa a ideia, tá certo? Então ele perde muita coisa. Tá? É mais essa questão de eficiência, é mais para você ter essa ideia, tá? É mais para você ter essa ideia aí. Tranquilos? Beleza? Ou vice-versa, né? Se for parar para pensar aqui, né? Ele está perdendo muita coisa aqui, tá certo? Está perdendo muito calor aqui. De cada 4,5 joules, ele está conseguindo fazer um virar trabalho, né? Olhando para uma perspectiva melhor aqui, mais didática, de cada 4,5 ele consegue fazer um virar trabalho. Então ele está perdendo muita coisa. Tranquilos? Beleza? Bem, isso aí encerra a parte teórica, tá? Aí eu vou lá na nossa plataforma. Bem, então vamos resolver alguns exercícios aqui só para ilustrarmos, né, o que foi dito agora há pouco. E eu vou disponibilizar depois na forma de simulado, tudo bonitinho e tal, mas enquanto isso não acontece, deixa eu ir direto no banco de questões aqui e vou resolver um ou dois exercícios aqui, ok? Tranquilos? Para fecharmos aí o conteúdo com uma chavinha mais de ouro aí, né? Uma banhadazinha de ouro, né? Então tá aí. Esse aqui é o exercício. Tranquilos? Então está aí no ambiente, né, mais adequado aqui. Bem, logo de cara, olhando para esse esquema aqui, fonte quente, 4.000 joules, setinha descendo, trabalho saindo, ó, trabalho saindo aqui de 800 e é uma fonte fria aqui com valor que não foi utilizado, né? Já dá para identificar que isso aqui é um motor, porque o trabalho está saindo, olha só. Então é um motor isso aqui. Tá? Entre as máquinas térmicas, esse aqui é um motor. Então, o esquema a seguir representa trocas de calor, né, e realização de trabalho, ó, a realização de trabalho em uma máquina térmica que já identificamos como motor, ok? O valor Q2 não foi indicado, tá aqui, não foi indicado realmente, tá ok? Tá aqui, mas deverá ser calculado durante a solução dessa questão. Ótimo. Considerando os dados indicados no esquema, se essa máquina operasse segundo o ciclo de Carnot, né, que é um ciclo bem eficiente, o calor liberado para a fonte fria seria em calorias igual a quanto? Ó, ele colocou em calorias, hein? Então eu vou fazer o meu raciocínio todo aqui, depois eu vou converter, né? Lembrando aí que uma caloria corresponde a 4,2 joules, ok? Tranquilo? Né? Espero eu que não tenha nenhum erro aqui na questão, mas vamos lá então. Bem, gente, eu já vi que ele jogou fora aqui quanto? 3.200 calorias. Tá? Eu já vi que ele jogou 3. Ele conseguiu, ele tem uma fonte quente de 4.000 joules. Né? Corresponde a 100% do calor que eu tenho disponível, que eu consigo usar pouquíssimo. Ele conseguiu realizar um trabalho, utilizar 800 joules. Tá ok? 800 joules. Beleza. Então, teve um rendimento aqui. Né? Essa máquina teve um rendimento. Quanto que ele jogou fora? Então, bem, o que ele não conseguiu aproveitar aqui foi 3.200 joules. Beleza? Tá, eu tô achando que tem um erro na questão, que ele quer, na verdade, em joules, né? Bem, tá lá na plataforma, eu vou corrigir. Beleza? Então, porque se eu converter isso aqui, né, multiplicar isso 4,2, vai dar valores bem maiores do que esses aqui. Por isso que eu estou deduzindo que está errado, tá? Mas aí fica aqui a resposta em joules, né? O que eu não consegui aproveitar, realizar, converter em trabalho, eu tive que jogar fora, descartar na minha fonte fria, beleza? Então, deixa eu aproveitar aqui, respondi, tá? Fechou aqui, morreu Bahia. Vou corrigir lá a minha questão, tá? Não é em calorias, não. É ou que seja em calorias, né? Então, eu vou corrigir as opções aqui, beleza? Bem,
peguei a questão na íntegra, né, e acabei não observando, passou esse detalhezinho aí. E se eu fosse calcular o rendimento? Já resolvi a questão, tá? E se eu fosse calcular o rendimento, lembrando aí, é trabalho dividido pelo que eu tenho disponível na fonte quente. Se eu quero um resultado em percentual, eu vou colocar 100%. Beleza? Multiplicar por 100%. Então, resolvendo aqui, o rendimento seria 800, né, dividido pela fonte quente, que é 4.000, vezes 100. Então, vamos começar a simplificar essa coisa aqui. Né? Simplificou, 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 simplificou. 8 dividido por 40 vezes, vezes 100. Tranquilo? Que vai dar aqui 1/5, né? Na verdade, vai dar 1/5 aqui. 1/5 vezes 100, né? 0,2 vezes 100, 20%. Esse seria o meu rendimento, tá? 20%. Beleza? 20%. E se eu fosse calcular a eficiência, lembrando aí, eficiência, ela é o quê? Ela é a quantidade, ela compara a quantidade que você não conseguiu aproveitar pelo trabalho. Então, ela faz essa comparação em módulo, tá? Em módulo, lógico, beleza? Então, é isso aí que ela faz. Então, essa eficiência aqui, ela vai ser o quê? Vou deixar tudo em joules, né? 3.200 joules, que é o calor que foi jogado fora, né? Foi liberado aqui para a fonte fria, dividido pelo trabalho, que foram 800. Então, aqui vai ser o quê? 32 dividido por 8, né? 4. Eficiência, 4. Então, se ele perguntasse eficiência 4. Lembra que no último exercício que nós resolvemos aí, tivemos uma eficiência de 4,5, se não me falha a memória aqui, né? Então, aqui teve uma eficiência de 4. Ok? Isso aí é como se fosse o quê? Ele está comparando a quantidade que você desperdiça com a quantidade que você consegue utilizar, tá certo? Ele está comparando aí ele fala comigo o seguinte, ó, de cada 5 ele está jogando 4 fora e está conseguindo, né, cada 5 joules, e está conseguindo utilizar 1. Então, na verdade, ele está conseguindo utilizar só 20%, como foi dito aqui, beleza? Esse que é o significado teórico aí, né, da nossa eficiência. Ela compara em termos de joules, né? Tudo bonitinho aí. Tranquilos? Belezinha? Tá aí, aproveita. No último, nós tivemos uma eficiência de 4,5 e lá era de 18%, um pouquinho menos do que isso. Então lá seria, até aproveitando e fazendo a correção, ou uma leitura melhor, né? É como se fosse lá no exercício anterior ele estivesse produzindo 5,5, dos 5,5, 4,5 ele está jogando fora e 1 ele está conseguindo utilizar, tá? Corrigindo aí, se não ficou claro isso lá, ou se cometi algum erro lá, tá? Então, a eficiência seria isso, tá? Eu vou corrigir lá na plataforma, colocar tudo em joules, que está tendo um errozinho aqui, ou que seja, né, converter isso tudo aqui em calorias, só para a gente não esquecer. Tranquilão? Próximo exercício. Bem, o exercício selecionado é esse aqui, selecionado na plataforma, tá? Para finalizar, para fechar, ok? É esse aqui. Vou colocar ele no ambiente adequado aqui para resolvermos. Tá aí o exercício, tá? O mundo evoluiu, então vamos ver se ele evoluiu mesmo. Se ele evoluiu nessa época, vai evoluir agora, então. O mundo evoluiu a partir do século XVIII e início do século XIX, com a Revolução Industrial. Ó, a física chique, né? E o advento da máquina térmica, em suas variadas, parecendo exercício do Enem, né? Formas, né? Alargou os horizontes dos homens, né? Proporcionando novos recursos para o desenvolvimento urbano e industrial. Beleza? Desde as descobertas da fonte de energia até a expansão de mercados e de territórios dentro e fora da Europa. O esquema a seguir aí representa o ciclo de operação
de determinada máquina térmica. Qual máquina? Já falou aqui, cujo combustível é o gás. Tá. Quando em funcionamento, cada ciclo, olha o negócio aí, ó, ciclo, não tem energia interna, cada ciclo do gás absorve Q1 da fonte quente. Eu gosto de exercício que conceitua direitinho. Realiza um trabalho W, né? E libera um Q2 para a fonte fria, não consegue aproveitar. Então, estou falando de uma máquina a combustão, estou falando de uma máquina de um motor. Sendo a eficiência da máquina, né, medida pelo quociente entre a eficiência da máquina, né, medida pela. Ele falou que a eficiência, gente, eu vou ter que usar o que ele falou, tá? A eficiência é o quociente entre o trabalho e o Q1. É isso que eu vou usar. Você falou que é isso, é isso. Você achou coisa um pouco diferente na literatura e ele está chamando isso aqui de eficiência. Tá beleza? Então é isso que eu vou usar. Vou fazer a conta do jeito que ele está falando. Tá bem parecido com o Enem. Uma dessas máquinas térmicas aqui, que a cada ciclo realiza um trabalho, tá? De 30.000, de 3 vezes 10 a 4 joules. E uma eficiência, olha só, de 60%, né? Ou seja, 0,6, né? E ele já conceituou eficiência. Vou usar o conceito que ele usou aqui, ó, tá? Foi de pena, tá, beleza. Em relação a essa máquina, conclui-se que os valores de Q1 e Q2 e a variação de energia interna, variação de energia interna, essa aqui eu sei. Variação da energia interna, tá? É zero. Saiu um dele, erro de formatação, perdão. É zero. Então eu sei que a última já é zero. Já consegui eliminar essa e essa. Estou entre A e B. Já tô bem. Beleza. Vamos lá então, vamos usar o conceito que ele fez aqui. Ó. Mas antes de eu olhar o diagramazinho aqui, né? Pegou energia da fonte quente, fez o ciclozinho, jogou um bocado na fonte fria e saiu um trabalho aqui. Isso é um motor de fato, é um motor, está trabalhando para você, beleza? Bem, ele falou já o conceito de eficiência, né? Então, 0,6 é a eficiência. O trabalho, 3 vezes 10 a quarta, né? Foi o trabalho dividido por Q1. Q1 é o 100%, né? Então, Q1 aqui vai ser o quê? O 3 vezes 10 a quarta, né? Dividido por 0,6. Dividido por 0,6. Isso aqui vai me dar um calor, né? De quanto? 3 dividido por 0,6. 5 vezes 10 a quarta joules. Joules? Todo mundo em joules? Então, Q1 é 5 vezes 10 a quarta joules. Né? Então tá fácil, né? De deduzir quem que é o Q2, né? Q2 é o que foi jogado fora aqui, né? Q2 é o que tá faltando aqui, ó. Você conseguiu fazer 3 virar trabalho, né? Teve 5 disponível, então você jogou fora aí 2, né? Mas, aproveitando, eu não havia falado antes, trabalho pode ser calculado a partir da... É uma lógica, mas se você for estudar lá, você vai ver que tem essa formulazinha, fica parecendo que Carlos não passou a fórmula, fica evitando fórmula, também não ensina as coisas direito e tal. Não. Aí, o trabalho é a diferença entre os dois, porque o raciocínio leva a isso mesmo, mas tem uma fórmulazinha para falar sobre isso. Então, se você quer o seu Q2, né? O seu Q2 ele é o que você tinha menos o que você utilizou para realizar o trabalho, né? Então, o seu Q2 aí tranquilamente é o 2, né? O seu Q2 é o 2 vezes 10 a quarta joules. Belezinha? É o que ficou faltando aqui. Precisa fazer sem vacar. É o que ficou faltando aqui, né? Nesse caminho aqui, ó, né?
Sumiram 2 vezes 10 a 4 joules, 20 mil joules, sumiu. Então, na ordem aqui, quem que é meu Q1? 5, que eu tava aqui 5 e 3, né? Vazou já. Ah, outra coisa, nossa, dava até para eliminar, né? Ele colocou aqui como sendo Q1, o 3, né? O 3 eu sei que é trabalho, né? Então dava para ter eliminado, viu, galera? Com certeza alguém viu isso aí, né? E eu não. Então tá aqui, 5 vezes 10 a quarta, ok? Seria o Q1. O Q2 é o 2 que eu acabei de calcular aqui, né? O 2 aqui. E aí sobrou o quê? A energia interna eu já havia dito que ela era 0. Então a letra a ser marcada aqui é essa daqui. 5, 2 e 0. Tranquilos? Então, galera, o que acontece? A gente está por encerrado aqui, né? Ficou faltando um exemplozinho aí de refrigeradores, né? Não vou encerrar esse negócio não. Vamos lá. Então, galera, só para não falar que eu não resolvi nada de refrigeradores, tá? Vou pegar uma questãozinha aí na plataforma sobre refrigeradores, tá? Uma questão adaptada, tá? Olha só o tamanho da questão aqui, tá? Colocar ela num formato que dá para resolver, bonitinho, tá? Então, colocando ela num formato que dá para resolver, tá aí, beleza? Vamos ver se dá para aumentar um pouquinho aqui. Ótimo. Então tá aí, tá aí. Bom, vamos resolver isso aí para fechar mesmo, de verdade agora. Então, por trás de todo suco natural gelado, há sempre um bom freezer, refrigerador. E por trás de todo bom freezer, né, há sempre um bom compressor, né? Tem que ter eficiência, né? E a peça mais importante para qualquer sistema de refrigeração funciona esse compressor que obriga o ar a passar próximo à região interna da geladeira, buscar o calor de lá, né? E levar para o lado de fora. Popularmente conhecido como motor. Muito cuidado, tá? Entre aspas. O compressor hermético é considerado a alma do sistema de refrigeração. A gente colocou isso aqui até de maldade, né? É refrigerador, né? A fábrica, a fabricação desses aparelhos requer tecnologia de ponta. E o Brasil é destaque mundial nesse segmento. Oh, maravilha, né? Então tá aí. Assinale a alternativa que representa corretamente o diagrama de fluxo do refrigerador. Na verdade, você só tem que identificar qual que é o diagrama que mostra que, como é refrigerador, refrigerador, então nós precisamos de quê? Vamos com o pré-conceito. Precisamos retirar calor da fonte fria, levarmos para a fonte, perdão. Então, vamos pegar os conceitos aqui, tá? Vamos pegar os conceitos. Então, eu preciso tirar calor de um lugar, mas como que eu faço para tirar calor de um lugar que está com a temperatura, né, que é a fonte fria, que está com a temperatura inferior em relação a outra aqui, vou colocar de vermelho, que é a fonte quente? Eu não faço isso espontaneamente, né? Eu não consigo fazer isso espontaneamente. Então eu preciso de quê? Eu preciso da intervenção externa, né? Eu preciso da realização de um trabalho. Eu preciso que você ligue isso aqui na rede elétrica. Ligue meu refrigerador na rede elétrica, ok? Elétrica, gastar um pouquinho de energia, a CEMIG agradece. Então eu faço o seguinte: eu uso esse trabalho, né? Esse trabalho aqui para retirar calor da fonte fria, que é o interior da geladeira. Vamos fazer o trem direito, né? É o interior da geladeira. Ok? Aí eu mando lá para trás da geladeira, né? Que era a antiga grade. Opa, ninguém aqui é da década tão antiga. Aí ele faz o seguinte: ele vai lá, joga, né? Um restinho de energia lá, retira o calor da fonte fria, manda para a fonte quente através do trabalho, beleza? Essa daqui é a minha máquina térmica, minha MT, beleza? Tranquilos? Então,
Quem que está representando isso? Vamos ver aqui, letra A. Reservatório frio, sai calor, né? O motor, que seria, entre aspas, a máquina térmica lá, está jogando o resto no reservatório quente. Beleza. Olha só que beleza. Aí eu pergunto, cadê o trabalho? Quem está fazendo isso? Isso está acontecendo espontaneamente? Né? O que acontece espontâneo é o contrário. Eu pego um copo com café quente aqui, põe no ambiente aqui. Ele não vai perder isso tudo espontaneamente pro ambiente. Meu café quente vai, com o tempo, resfriar, vai perder energia para o ambiente. Isso é espontâneo. E aqui, galera? Aqui está saindo calor da fonte quente. Ó, realizando trabalho, está saindo trabalhinho aqui, ó, bonitinho. E o resto está jogando aqui, né? Se fosse sei lá, um motor a combustão, 100% está sendo produzido aqui. Estou jogando 80% fora. Estou conseguindo utilizar 20% aqui, Carlos. Ó, que beleza. Ótimo, isso aqui é um motor a combustão, não tem nada a ver com geladeira. Esse cara aqui, de novo, eu pergunto, sem antes olhar aqui, cadê o trabalho desse cara? Cadê? Está acontecendo algo espontâneo, reservatório quente, e o calor sai do reservatório quente e vai para o reservatório frio. É mais 100% dele que está fazendo isso? Isso é espontâneo, eu sei, mas 100%? Né? Tinha que ter explicado um pouquinho melhor. Não há, né, conexão aqui com a fonte, no outra opção aqui, ó, nem há conexão com a fonte, com reservatório frio, não há conexão nenhuma. Então só pode ser letra E, que tem calor saindo da fonte fria, né? Opa, saindo da fonte fria, vamos botar bonitinho o Qzinho aqui, né? Ah, mas às custas de quê? Olha o trabalho aqui, ó, né? Tá entrando trabalho aqui, galera, ó. Tá tendo trabalho aqui, né? Aí esse trabalho obriga o calor a sair da fonte fria, né? Está ruim de ler, né? Fonte fria. Aí ele faz o seguinte: joga para fora da geladeira. Joga, né, o calor para a fonte quente, que é essa daqui. Então, entra trabalho com o intuito de quê? De tirar calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Certíssimo. Essa aqui é a minha resposta. Então, agora sim, tá? Eu fecho aí, tá ok? Fecho o conteúdo aí. E daqui para frente é só resolver voltar lá na plataforma, tá? Voltaremos lá na plataforma e resolveremos alguns outros exercícios aqui. Tranquilos? Vamos selecionar aqui, eu tenho alguns aqui de outras áreas, né? Transformações aqui gerais ou específicas, como a transformação isotérmica. Então, próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios do conteúdo todo, beleza? Vou enriquecer e alimentar esse banco de questões aí e fechamos de forma adequada o conteúdo e fica aqui o meu abraço a todos, beleza?